الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros irmãos e respeitosas irmãs, o tema para hoje será sobre um sahabi, um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muito, mas muito nobre, muito inteligente, muito prudente, muito tolerante, que é Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, acredito que todos, quando eu falo todos, falo dos estudantes, devem saber ou devem conhecer essa personalidade. Nós, como muçulmanos, temos muita história oculta, escondida e perdida, e pouca coisa nós temos acesso. A história de Moçambique, a verdadeira história, não é aquela que a gente andou a aprender, Gungunhã, até outras coisas dos muçulmanos. Aquilo de Gungunhã está certo, né? Mas tinha que incluir nos nossos livros da história, não é? A história dos muçulmanos em Moçambique, como é que os muçulmanos, de forma detalhada. Não é só dizer que os árabes entraram em Moçambique e acabou por aí, não há mais nada. Faziam comércio, havia troca de produtos, isto e aquilo. Não é só isso que nós queremos saber. Há muita coisa. E nós também não investigamos. Os livros que nós encontramos aí nas livrarias podem não ser autênticos. Então, há muita coisa que nós temos que saber da nossa história. Essas histórias islâmicas faz parte do Islã, faz parte da nossa religião. Vamos lá dar um exemplo da Espanha atual, que era Andaluz. Nós temos acompanhado muita história, vídeos de nossos irmãos muçulmanos que vão lá fazer, e só na Espanha, os muçulmanos deixaram muita coisa. Mas muita coisa que em nenhuma parte do mundo os muçulmanos deixaram como deixaram na Espanha. Universidades, masjids, escolas, hospitais, casa dos reis, como é que era, o jardim dos reis, como é que era. Tudo isso nós não sabemos. Talvez por causa da nossa ignorância, da nossa negligência. Mas é importante nós aprendermos a nossa história. É muito, mas muito importante. Há muita coisa oculta que nós não sabemos. Muawiyah radiyallahu anhu era um dos escrivãos. Quem é escrivão? Escrivão de quê? De Wahi, do Coran. Ele era um deles, era daqueles que escrevia aquilo que Allah revelava ou fazia descer para o profeta, e o profeta lia para os seus sahabios, os seus escrivãos, e eles anotavam tudo aquilo. É esse Coran que nós estamos a ler hoje. Quem é que escreveu? Quem é que fez o registro? Foi Muawiyah radiyallahu anhu. E muitos de nós não sabiam. Aquele sahabio nobre que Allah subhanahu wa ta'ala honrou a ele com a presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teve no tempo do profeta. Ele era um daqueles que escrevia, fazia registro do Wahi. Era Amirul Mu'minin. Muawiyah radiyallahu anhu. Era conhecido, como eu disse logo no início, como um homem tolerante, prudente, inteligente,
Pois eu he de mencionar coisas que vocês até não hão de imaginar que no tempo de Muawiyah radiyallahu anhu existia aquilo. Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan nós conhecemos, era pai de Muawiyah. Abu Sufyan era inimigo dos muçulmanos, era inimigo no início, era inimigo dos muçulmanos, combatia os muçulmanos, matava os muçulmanos, perseguia os muçulmanos. Mas o Muawiyah não era como o pai. Desde pequeno sempre foi uma pessoa diferente do seu pai. Muawiyah radiyallahu anhu, dizem que ele tinha uma particularidade, era um dos que tinha essa particularidade. Ele conseguia entender todos os dialetos árabes. Você vai para a Arábia Saudita, a língua mãe é árabe, é a língua árabe. Você vai para a Síria, eles têm expressões lá na Síria, né? Diferente das expressões que usam no Egito. Egito tem uma expressão diferente daquele que usa no Iraque. É como, por exemplo, você diz Xangana e Maronga. Quem fala Xangana entende Maronga. Quem fala Maronga entende Xangana. Se calhar no norte também deve existir isso, não é? Mas a diferença não é muita. Então, ele tinha essa habilidade, ele tinha essa particularidade de entender todos os dialetos que existiam nos países islâmicos. Ibn Qayyim rahimahullah, ele diz o seguinte, diz que sempre que se fala das virtudes dos sahabas, Muawiyah está lá dentro. Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz Muhammad والذين معه أشداء وعلى الكفار, que os sahabas eram rígidos, eram duros com os descrentes, Ruhama bainahum, e eram compassivos entre eles. Onde se fala das virtudes de sahaba, seja no Corão, seja no Sunnah ou na história islâmica, Muawiyah está lá dentro. Muawiyah está lá dentro. Ele estava em todos os campos, em todos os lugares. Muawiyah estava lá. Muawiyah radiyallahu anhu era um dos narradores de hadith. Todos nós sabemos disso e conhecemos os hadith. Muawiyah era um dos narradores de hadith. Assim como tem Abu Huraira, tem Abdullah bin Umar, tem Umar bin Khattab, tem Abdullah bin Mas'ud e outros. Ele não ficava de fora, estava lá para narrar o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radiyallahu anhu era um rei de excelência, um líder de excelência, um comandante de excelência. Muawiyah radiyallahu anhu foi um dos sahabas que conquistou muitos países, quer dizer, tornou os países muçulmanos. Vamos para a Espanha, aquilo que era Andaluz. Eles governaram lá por 200 e tal anos, 279, 270 ou 300 anos. Eles governaram a Espanha. Por isso eu disse, nós muçulmanos temos muita coisa. Os muçulmanos deixaram muita coisa no mundo, só que nós não sabemos e nem nos dizem, nem nos contam. Os nossos pais também não tiveram acesso a esse ilmo. Mas existe. Allah subhanahu wa ta'ala não há de acabar com a nossa história. Até o dia de Qiyamah há de existir a nossa história. Só que nós temos que ser curiosos e procurar saber, investigar a nossa história. Existe muito por aí. Muawiyah radiyallahu anhu participou na batalha de Hunayn, participou na batalha de Umama. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez dua para Muawiyah. Fiquem atentos aqui. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte:
Allahumma allim Muawiyata al-kitaba wal-hisaba waqihi al-adhab. Allahumma allim Muawiyata al-kitaba. Oh Allah, ensine ao Muawiya Kitab, ensina ele o Coran. Ensina ele o Coran. Aqui está claro. Wal hisaba. Traduzindo, nós podemos traduzir hisab como conta. Como conta. Mas aqui, traduzindo de forma, da melhor forma, é matemática ou contagem. E não só. É habilidade de liderar com finanças, contabilidade, público e gestão de recursos. Nós não temos ministérios com isso? Temos ou não temos? Temos ou não temos? Quem que ensinou eles? Fora os kufares? Quem? Como nós muçulmanos. Já existia, tudo isso já existia no passado. Se calhar a organização é diferente, mas os nomes já existiam. Estão a ver a habilidade de Muawiyah radiyallahu anhu, a habilidade que outros sahabas não tinham. Abu Bakr não tinha, Umar não tinha, Uthman não tinha, Ali não tinha, Hassan e Hussein não tinham. Mas ele tinha, Muawiyah radiyallahu anhu. Ele tinha essas habilidades. Umar bin Khattab radiyallahu anhu nomeou a Muawiyah radiyallahu anhu como governador de Sham. Naquele tempo, hoje já está dividido. Naquele tempo, quando dissessem Sham, incluía 4 países hoje: Palestina, a Jordânia, Líbano e Síria. São 4 países. Ele governava tudo aqui. Não havia essa divisão de hoje. Palestina, não sei o que, Jordânia, não existia. Era tudo conhecido como Sham. Palestina, a Jordânia, Líbano e Síria. Governou o Sham por 20 anos. Governou o Sham por quantos anos? 20 anos. E governou o império dele também durante 20 anos. O primeiro rei islâmico muçulmano foi Muawiyah. Porque Abu Bakr não havia reinado naquele tempo. O regime era diferente, era califado. Morreu o profeta, Abu Bakr radiyallahu anhu foi o sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois entrou Umar, entrou Uthman, depois entrou Ali radiyallahu anhu. Depois dali quem entrou? Havemos de falar. Vamos deixar aqui a curiosidade. Umar bin Khattab nomeou a ele para ser governador no Sham durante 20 anos. E a população toda ela lá no Sham estava muito, mas muito satisfeita com as decisões, as tomadas de decisões de Muawiyah radiyallahu anhu. Eu, como disse no início, era um homem prudente e muito e tolerante. Não muito tolerante, mas era tolerante até um certo ponto. Depois o seu khilafa também foi de 20 anos. Depois do califado, passou para um outro regime, que é regime monárquico. Aquilo que nós conhecemos como Banu Umayya, o Império de Omoídas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falou desse tudo, dos califados, do primeiro califa até o último, que é Ali radiyallahu anhu, falou também de Muawiyah. Diz: Khilafatul nubuwati 30 sana. O khilafa da profecia desses 4 sahabas será de 30 anos. Thumma yu'ti Allahu al-mulka aw mulkahu man yasha. Depois Allah subhanahu wa ta'ala há de dar o mulk, a dar o reinado a quem ele quer. E Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a Muawiyah radiyallahu anhu como o primeiro rei
muçulmano. Depois de Ali radiallahu anhu, o seu filho Hassan, filho Hassan, que era neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, governou por algum tempo, 6 a 7 meses. 6 a 7 meses. Por quê? Porque Hassan achou-se no direito que depois de meu pai, eu é que tenho que entrar. E isso é normal, né? Todo filho numa empresa, né? Depois da morte do pai, não é? Não é o irmão do pai a dizer que pai, eu tenho o direito de cuidar disto. O primeiro ali será o filho. Seja mais velho, mais novo, médio, é o filho dele, é que há de tomar conta. Então, ele achou-se no direito que, olha, depois de meu pai, eu que tenho que tomar conta disto aqui. Mas não era bem assim. E é normal todos os filhos comportarem-se dessa forma, né? Você ver, o teu pai morreu e você ver alguém tomar conta da empresa do seu pai, você não há de aceitar. Certa vez, um dos netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam subiu no mimbar. E Umar bin Khattab entrou no masjid e disse a ele: ei, sai daí. Disse a um dos netos do profeta. Ele disse: eu não vou sair daqui porque isso aqui é de meu pai. Ele a referirá ao profeta Muhammad. O profeta considerava eles filhos. Netos são filhos. Mimos que você dá aos teus filhos, você não deu. Mimos que você dá aos teus netos, você não deu aos teus filhos. E essa é uma realidade. Então, ele achou-se no direito. Depois de meu pai, eu é que tenho que entrar como governador ou como o quinto califa. Mas não era bem assim. Isso é para nós aprendermos uma coisa. Você se não tem vocação, não tem habilidade, não tem paciência para cuidar dos muçulmanos, então você tem que renunciar o cargo, tem que deixar o cargo. Assim como fez Hassan. Hassan não havia de aguentar com Muawiyah. Muawiyah era outro, com sangue muito quente também. E com muita experiência a governar o Sham durante 20 anos. Não é brincadeira. Nenhum Sahaba fez isso fora dele. E Muawiyah radiallahu anhu, ele queria pôr as coisas no lugar. Após a morte de Ali radiallahu anhu, Uthman, depois Ali, abriram as portas do fitna. Logo após a morte de Umar bin Khattab, abriram-se as portas de fitna. É lá onde saíram os Khawarij, é lá onde saíram os Shias, é lá onde saíram os maldosos, é lá onde foram surgindo grupos. Tudo isso para acabar com o califado. Porque até depois da morte de Uthman radiallahu anhu, houve uma disputa entre Ali e Muawiyah. Muawiyah era um tipo de homem que não suportava coisas mal feitas. Ele não aceitava. Ele sabia o estilo de Ali radiallahu anhu. Era muito tolerante. Era muito, mas muito tolerante Ali radiallahu anhu. Então ele disse: este aqui, se tomar conta, há de estragar as coisas. Mas deu prioridade a Ali radiallahu anhu. Quando chegou no mandato de Hassan, ele aí não aceitou. Embora Hassan governou por 6 a 7 meses. É aqui onde nós temos que aprender, tirar uma lição para nós os muçulmanos. E eu repito, se nós não aguentamos cuidar dos muçulmanos, temos que renunciar o cargo, porque é uma amana. Você vai ter que responder no dia de Qiyamah. Um dos sahabas próximos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ter com o profeta, disse: ó mensageiro de Allah, você está a atribuir cargos a todos e está a deixar a mim de fora. Por quê? Eu quero cuidar dos órfãos. O profeta disse a ele: olha, ó fulano, tu és muito fraco, tu és
fraco, você não há de conseguir cuidar daqueles órfãos. E se eu te der esse cargo, eu tenho a máxima certeza que você não há de conseguir cuidar dele, não há de conseguir assegurar aquilo. Então, para que isso não seja uma humilhação no dia de Qiyamah, eu vou dar prioridade àquele que tem capacidade de cuidar dos órfãos, e não você. Nós vamos dar vamos atribuir outro cargo a ti, mas esse não te merece. Está a ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como é que era prudente? Podia dar, hoje basta ser família, você logo chama aqui, vem lá ocupar esse cargo aqui, para não dar oportunidade aqui. Você não olha para o conhecimento da pessoa, você não olha para o temor da pessoa, você não olha para a habilidade que a pessoa tem, ou não olha para a prudência que a pessoa tem. Basta ser familiar, mete no cargo, assim como nós temos aqui em Moçambique também. Você vê que uma família inteira ocupa o cargo, entra o cargo, ocupa o cargo, toda a família está lá, e isso não faz parte do Islã. Nós temos que dar o cargo de pessoas competentes, acima de tudo, pessoas que têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala, pessoas que têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Muawiyah radiallahu anhu tomou o poder, Hassan, filho de Ali radiallahu anhu, até ficou satisfeito por ter renunciado, por ter entregue o poder, o governo a Muawiyah radiallahu anhu. Quando entrou o governo de Muawiyah, ele já mudou o regime, já não há aquilo califado, que quando mora este aqui, entra qualquer pessoa. Não, após a morte de Muawiyah, ele meteu o filho dele também, Yazid bin Muawiyah, meteu o filho. Quer dizer, governaram durante quantos anos? 200 e tal anos, nas mãos de Banu Umayya. Deixaram atar tantos vestígios, deixaram para nós aprendermos aquela história, aquilo que aconteceu no passado. O que nós, como muçulmanos, podemos corrigir? O fracasso deles, o fracasso do Bani Umayya, o fracasso de Bani Abbas, dos otomanos e por aí fora. Porque tudo ficou fraco? Porque houve aquele declínio da parte deles, daquele império. Aconteceu alguma coisa. Consta que haviam governadores da tipo de Bani Umayya que só estavam preocupados com mulheres e bebidas alcoólicas e tudo aquilo. A vida deles era aquilo só. Governadores que cuidavam dos muçulmanos, a vida deles era aquilo. É por isso que acabou Banu Umayya assim mesmo, por causa dessas brincadeiras. No Bani Abbas a coisa continuou, foram dar continuidade daquelas coisas que eles faziam. Mujahid, rahimahullah, ele diz o seguinte: se vocês vissem ao Muawiyah, não é? Vocês poderiam dizer que esse Muawiyah é Mahdi. Se vocês vissem Muawiyah, poderiam dizer que é Mahdi. Por quê? Porque tinha qualidades de Imam al-Mahdi. Ele não foi preciso esperar de Imam Mahdi. Ele viu: este aqui tem qualidade de Imam Mahdi. Este aqui tem comportamento do Mahdi, aquele que há de elevar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anhu, ele diz no hadith que os muçulmanos não olhavam para Abu Sufyan, desprezavam muito a ele e a família dele. Num belo dia, Abu Sufyan foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó profeta de Allah, tenho 3 coisas para ti, para te oferecer. Então o profeta só dizia não, sim. Só dizia assim, respondeu assim até o fim: não, sim. Não é não, é não, sim. Tenho 3 coisas, boas coisas para si. Tenho uma mulher bonita para si, que é minha filha. A filha de Muawiyah, Armala, que era Armala, é filha do profeta. O marido morreu na Abissínia, Habasha.
e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou-se com ela. Aqui nós tiramos uma lição. Aqueles jovens que pretendem casar, você não pode bater a porta de qualquer pessoa. Você tem que olhar para o din da pessoa e da família. O profeta podia muito bem casar com a filha de Abu Sufyan antes dele abraçar o Islã. Mas o profeta Muhammad casou com a filha dele depois de abraçar o Islã. O comportamento dele mudou. O comportamento de Abu Sufyan, embora era um grande inimigo do profeta, mas o comportamento dele mudou para o melhor. Ele abandonou tudo aquilo e abraçou o Islã. A pessoa mudou. Ele mudou, a família também mudou. E o profeta casou-se com ela. Primeiro é esse: tenho a minha filha, eu ofereço para você casar com ela, Habiba. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou-se com ela. Segundo, eu tenho Muawiyah, meu filho, aquele que foi escrivão do Corão. Tenho a ele para ti. Estou a oferecer para si ou para o mensageiro dela. O profeta, não, está bem, não tem problema. O terceiro diz: estou aqui eu, Abu Sufyan, está a dizer, estou aqui eu para você nomear-me como comandante, como comandante. Estou disposto a combater os politeístas, assim como eu combatia os muçulmanos. Eu disse no início que Abu Sufyan combatia os muçulmanos, matava os muçulmanos, e depois de abraçar o Islã, mudar o seu comportamento, ele entregou-se para o profeta, entregou a família inteira, entregou a filha, entregou o filho, entregou a ele próprio. Disse que estou aqui, estou disposto, estou pronto para o profeta nomear-me como comandante de um exército, para eu matar todos os politeístas e não deixar nenhum aqui na terra, enquanto nós estivermos vivos. Enquanto eu estiver vivo, não há de existir nenhum politeísta aqui no mundo. Imam Ahmad, rahimahullah, ele diz que Muawiyah era escrivão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era companheiro e era cunhado do profeta Muhammad. Como é que era cunhado? Porque o profeta Muhammad casou-se com a irmã de Muawiyah. Acabei de contar a história. Abu Sufyan entregou a sua filha para o profeta, entregou o seu filho, ex-filho que tornou-se cunhado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era cunhado e era a pessoa mais próxima e uma das pessoas mais honestas e credíveis perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para terminar, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda-nos a compreensão de tudo que acabamos de ouvir. E o conselho que eu deixo para todos vocês é de nós investigarmos a história islâmica, a história dos muçulmanos. Existe muita coisa que nós temos que aprender com os erros que os nossos antepassados deixaram e as boas coisas que eles também deixaram para nós melhorarmos a situação dos muçulmanos, melhorar a forma de governar, melhorar a forma de cuidar e de tratar as coisas. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.